Bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa e vamos dar continuidade ao nosso estudo do artigo do professor José Alessandro Neves, A Influência das Religiões Antigas no Judaísmo. Já falamos acerca do exorcismo, da compreensão de demônios na evolução ao longo da história, falamos um pouco sobre a origem do mal, da mitologia de Satanás, de Lúcifer, e agora vamos dar continuidade ao artigo a partir do exato trecho aonde paramos. Vamos falar um pouco sobre a questão do pecado, ou o mito do primeiro pecado, e darmos continuidade ao nosso estudo. No mito do primeiro pecado, temos uma situação onde, ao mesmo tempo em que se demonstra o mal desencadeado sobre Adão e Eva, percebemos que existe um desejo de deixar ou abandonar a própria situação original ou estado original. O mito indica que existe uma proibição de uma certa árvore do Jardim do Éden, no livro do Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Demonstra que deve haver um destaque para a ação de Deus, como sendo uma ação do bem. Através da obediência, o povo poderá reverter os erros cometidos por Adão. Porém, o mito é posteriormente explicado por Paulo da seguinte forma, em Segundo Adão, encontrado no livro de Romanos, capítulo 5, versos 12 ao 21. O termo refere-se a contra Adão, o que coloca o homem em situação de causador do pecado original e não um mal pré-existente. Então, o que o professor José Alessandro Neves está trazendo para nós nessa compreensão em um primeiro momento é que a própria Bíblia nos apresentará duas perspectivas diferentes sobre essa questão do primeiro pecado ou da entrada do mal no mundo, do chamado pecado original. Nós temos, dentro da própria leitura do livro do Gênesis, aquilo que nos é apresentado, trazendo que, através de uma proibição, algo é cometido, um erro é cometido. E esse erro tem um enredo que é provocado pela serpente. E aí todo o mal se desencadeia no mundo. Já numa hermenêutica neotestamentária, especificamente da literatura paulina, este mal, de acordo com a perspectiva do professor José Alessandro, já é algo provocado por Adão. Adão, o homem, é o causador do pecado original. Exclusivamente o homem é aquele que introduz o mal no mundo. Já no Gênesis fica claro para nós que este mal é algo já pré-existente e que Adão corrobora com a entrada dele, entre aspas, no mundo por causa que ele cede à desobediência. Então são duas perspectivas totalmente diferentes. No texto do Gênesis, o mal já existe, está ali, a serpente tentando enganar Adão e Eva. Então está muito bem tipificado de onde está vindo esse mal que vai corromper Adão. De acordo com o professor José Alessandro, já quando nós olhamos na perspectiva neotestamentária paulina, é Adão o único e exclusivo responsável pela entrada do mal no mundo. Em relação ao mito teogônico, também chamado de etimológico, percebemos que essas narrativas procuram explicar a origem do mundo, do ser humano e da divindade criadora. Um dos grandes exemplos geralmente mencionados deste modelo é o poema sumério Enuma Elish, onde o mesmo celebra ou narra o conflito cósmico entre os poderes da ordem e do caos, onde o caos é sumariamente derrotado. A luta inicial entre a ordem e o caos não é apenas uma exclusividade do Enuma Elish. Diversos outros povos possuem relatos ensinando que, no princípio de tudo, possuíamos o caos, o abismo sem fim, além de muita violência desferida entre deuses.
Geralmente, nessas narrativas, encontramos uma divindade guerreira ou rebelde que luta contra o caos. No caso da Enuma Elish, encontramos Marduk, que derrota sua mãe, a deusa Tiamat. Em outras narrativas do mundo antigo, observamos Crono restabelecendo a ordem do universo contra seu pai Urano, para depois ser subjugado por Zeus. Então, a narrativa do mal cósmico ou do mal que antecede o ser humano, nós também encontramos em outras mitologias. Então, o fato de que na narrativa bíblica o mal, ele é extramundo, ele é antes da criação humana e ele é o reflexo de uma batalha ou uma luta cósmica, não é exclusividade do texto bíblico, até porque estas mitologias, elas antecedem a redação da Bíblia hebraica. Isso é muito óbvio para todo estudioso da literatura do Antigo Oriente Próximo. Então, o modelo apresentado pelo Gênesis, do mal, da entrada no pecado no mundo, apesar da literatura resguardar as especificidades que são oriundas da redação judaíta, mas a fonte comum inspirativa são os mitos mesopotâmicos em geral. Então, o escritor ou redator judaíta, ele estava inserido nesse mundo mesopotâmico. Ele tinha conhecimento, seja de tradição oral ou tradição outras literárias, que dessem a ele o início, o start para a composição da mitologia da literatura da Bíblia hebraica. Vamos continuar a leitura. Na tradição judaica, percebe-se, no entanto, uma diferenciação que é muito inovadora se comparado com outros mitos teogônicos. O simples fato de que na versão judaica não existe combates violentos entre forças antagônicas, embora o que mais se aproxime disto seja o fato de que Deus, que cria apenas pelas palavras, apresenta a necessidade de dobrar em seu favor elementos que são pré-existentes ou não, a sua vontade transformadora. Nós temos o hino Ará, o hino Arre. Eu fiz até um vídeo mostrando as similaridades, do poder criador da palavra. Foram 2 hinos egípcios que falam já dessa questão da palavra criadora, que se cria pela palavra. Apesar de ter essa especificidade na maneira como é feito na literatura hebraica, um Deus que cria pela sua palavra não é uma novidade. Nós já temos literaturas que falam sobre isso. Inclusive, nós vamos trabalhar algumas delas aqui no canal futuramente. No mito adâmico, que possui como maior referência, embora não a única, a narrativa do capítulo 3 do livro do Gênesis, observamos o fator da queda. Logo, percebemos que no mito judaico, sua principal função é demonstrar uma experiência religiosa que sugere uma meditação sobre a realidade do pecado e a simples necessidade de expulsá-lo. Assim, mesmo não se tratando de uma história, o fato real tenta-se tirar uma lição de experiências concretas do povo israelita. Vamos parar por aqui a leitura para que o vídeo não fique muito longo. Então, explicar a mitologia adâmica, aliás, nós temos diversos, o mito de Adapa, nós temos o Ilulu, nós temos diversas outras mitologias que falam a mesma coisa que o livro do Gênesis acerca da criação do homem, que o homem foi criado do barro, que o homem foi criado para funções específicas. Por exemplo, no próprio Enuma Elish, o homem é criado para fazer parte do trabalho dos deuses. Já, por exemplo, na mitologia bíblica do livro do Gênesis, o homem ele é criado para lavrar o jardim, para ter uma ocupação. E por aí vai, Em outras mitologias, outras funções e atribuições serão dados a este homem. Então a gente percebe claramente, por uma análise técnica, como que funciona o desencadear da construção desses mitos e a sua funcionalidade dentro do seu contexto aplicado religioso. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal
professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.